Memórias da Ucrânia massacrada pelos maiores ditadores da história da humanidade: Joseph Stalin e Adolf Hitler. In 1917, he participated in the Great Bolshevik Revolution with Lenin, which overthrew the Tsar, abolished privileges, and gave power to the people. In the shadow of Lenin, he was just waiting for an opportunity to take power. The death of Lenin was that opportunity. The year 1924 is when it all started. We are in the vicinity of Moscow, in the middle of the Russian winter. Lenin, the father of the Bolshevik Revolution, just died. It's one of the first movies where Stalin has the starring role. He is carrying the chef's coffin alongside Soviet officials. Stalin is 46 years old. He is Secretary General of the Communist Party, a relatively erased post. Among his comrades, nobody can imagine that he will be the one to succeed the great Lenin. They don't know that 10 years from now, he will have almost all of them arrested and executed. Among them, nobody knows yet who really is Joseph Stalin. In 1924, he succeeded, through maneuvers within the party, to rule out the greatest character of the moment, Trotsky, before exiling him to Kazakhstan. Nobody saw it coming. But just a few weeks later, Stalin took over power. He won't leave it anymore. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa em extensão territorial. O primeiro é a Rússia. Ambos países têm uma longa história em comum. Grande parte dessa história é marcada por convergência, por interdependência, por convivência e pela paz. Mas nem sempre. Ele ocorreu no início da década de 1930, no antigo território da União Soviética, principalmente pegando a Ucrânia e o Cazaquistão. Foi uma grave crise de fome que ocorreu nesses territórios, que nós não temos com precisão o número de mortos. Muitos ligam essa grande fome lá nesses territórios soviéticos a uma política realizada na época por Joseph Stalin. Há grupos que chamam o Holodomor de genocídio, ou seja, uma morte provocada pela fome de forma intencional, com a intenção de matar. O termo Holodomor vem do ucraniano e significa matar pela fome. E é justamente por isso que esse termo passou a definir a morte de milhões de pessoas, principalmente na Ucrânia, entre os anos de 1932 e 1933. E justamente nesse contexto estava ocorrendo um processo de coletivização das terras. E muitos relacionam essa grande fome a esse projeto de coletivização. E para a gente entender essa coletivização, a gente tem que voltar um pouquinho no projeto econômico do Stalin. Principalmente a partir de 1927,
o Stalin ele começa a buscar uma aceleração no processo industrial da União Soviética. He launched gigantic construction sites. Skyscrapers, subways, railways, dams, power plants. He wanted to modernize Russia in full swing for her to become a paradise for workers. A world where unemployment does not exist. And where each worker can offer a decent life to his family. A world where Stalin occupies the first position. We, the pioneers of the great country, party soldiers, always ready. We thank you, Stalin, for happiness that you are providing to our country. Stalin is the leader of the communists. His portrait is everywhere. In factories, on trains, in every classroom, and even in the dining rooms. He must be perfect because he reflects the success of communism. He personally corrected his official biography, with millions of copies sold. On the copies, he added a handwritten note. Add the sentence, Stalin is the greatest captain of all times and people. E para ele ter essa aceleração industrial, ele precisa fazer o que a gente chama de acumulação socialista. E essa acumulação socialista, para promover essa industrialização acelerada, iria ter como uma das suas características essa coletivização do campo, essa coletivização das terras. E essa coletivização, ela partia do princípio que o Estado seria o regulador da terra. E essa terra produz grãos, produz alimentos, produz riquezas. Essas riquezas, principalmente o excedente dessas riquezas, seriam entregues ao Estado. O Estado negociaria esses grãos, essas riquezas, revertia isso em riquezas para a União Soviética, pegava essas riquezas e comprava, por exemplo, maquinários para indústrias e maquinários para o campo, como tratores. Então a ideia da coletivização era acelerar um processo industrial, tanto urbano quanto rural. Um processo de introdução de tecnologias no campo. Por quê? Porque a gente teria o aumento da produção, porque a gente teria um aceleramento do desenvolvimento econômico da União Soviética. E nesse momento, o Estado soviético passa a exigir do campesinato a entrega desse excedente, a entrega desses grãos. E uma parte da população da Ucrânia acaba resistindo todo esse processo de coletivização. Acaba resistindo à entrega desse excedente, desses grãos. Então, muitos relacionam essa grande fome a esse processo de coletivização. Mas há também outros fatores que devem ser analisados. Questões climáticas, certo? Resistência, alguma parte dessa população resistindo à política stalinista. Então, a gente não olha só esse processo de coletivização de forma isolada, como única causa dessa grande fome. E ali por volta de 1932, uma parte da população da Ucrânia começa a morrer de fome. Adultos, crianças, vocês podem até pesquisar, esses números eles vão se divergir bastante. Estima-se que foram 5 milhões de pessoas, mas há literaturas que vão para mais, há literaturas que vão para menos. Por isso que a gente usa o termo estima-se que foram 5 milhões de pessoas que tenham morrido de fome na Ucrânia nesse contexto. Atualmente, além da Ucrânia, países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, México consideram o Holodomor como um genocídio, ou seja, ele vai ser provocado de forma
intencional. Não tínhamos mais o que comer. Era uma moça bonita, mesmo depois de passar por tantas privações. Diante de denúncias de que a Ucrânia passava por privações, Stalin montou uma espécie de Ilha da Fantasia, onde os camponeses eram bem tratados e bem alimentados, enquanto o resto do país morria de fome. Foi a grande fake news da era stalinista. Todo mundo comendo até aqui. Segundo estimativas, quase 4 milhões de pessoas morreram em consequência direta do Holodomor, a Grande Fome, e outros 6 milhões por sequelas provocadas pela inanição. A fome, quando chega no limite, começa a provocar alucinações. Na ditadura stalinista, falar demais e rezar também eram atividades proibidas. Stalin wanted a clean slate of the past. He abruptly wiped out the traces of old Russia that the revolution had spared. He passed a decree saying religion is against the interests of the people. Across the country, he removed the old Orthodox icons before destroying them. In place of the old order, he had a radical project which was O stalinismo também censurou o bordado ucraniano. Para impedir o crescimento da cultura local, o governo chegou a proibir o envio de fios de bordado para a Ucrânia. Essa roupa que a menina usa na foto foi confeccionada à mão pela própria mãe. Veio a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o exército nazista invadiu a Ucrânia. De repente, a cidade começou a ser bombardeada. Hitler decidiu enviar uma leva de ucranianos para a fronteira entre a Alemanha e a França. Os alemães precisavam abrir trincheiras com pás e picaretas na cidade francesa de Estrasburgo. Um serviço feito pelos soldados. Mas, na falta de braços masculinos, Vira foi recrutada com as outras prisioneiras. Meanwhile, this man is one of the greatest criminals in history. He slaughtered his own people with unlimited brutality. We will annihilate without mercy anyone who threatens with facts or even through thought the unity of the state. You have to cut off destructive party members to preserve it of disease and infection. He cynically caused famines which made 7 million deaths. Death solves all issues. No people, no problems.